A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros, o meio dos outros, faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais a leitura de um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec, o anjo mensageiro do Apocalipse, aquele que guiará com a vara de ferro um novo ciclo que se iniciou. Faremos alguns comentários e faremos a leitura do mesmo. O Brasil também sofrerá sua parte de sofrimentos, daqueles previstos por Jesus em Mateus 24 e 25 e o mesmo do Apocalipse. Por que o Brasil sofrerá a sua parte de sofrimentos? Porque os filhos de Deus esparramados sobre a terra, encarnados e desencarnados, são e vão responder por todos os erros que cometeram contra a doutrina de Deus. Porque truncar o mediunismo é procurar pranto e ranger dos dentes. Como Jesus afirmou, aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Espírito Santo é mediunidade, é por onde os anjos ou espíritos mensageiros trazem os recados divinos para os filhos de Deus temporariamente encarnados. E os filhos de Deus viraram as costas para a lei de Deus e ficaram com a besta corruptora, aquela prevista pelo Apocalipse no capítulo 13, que surgiria na cidade dos 7 montes, e surgiu, porque a Bíblia adverte que viria um tempo que teria fome e sede, mas não fome de comer alimentos e nem de água, mas sim da palavra de Deus. E esse tempo foi o tempo da Inquisição, onde médiuns e profetas foram sacrificados, barbarizados nas fogueiras da Inquisição, em todas as sortes de martírios e crimes praticados pela besta contra a doutrina de Deus. Vamos aprender com Deus. Vamos na leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Vamos à leitura do boletim, lembrando sempre que aqui os boletins são lidos na íntegra, totalmente. Sagrado princípio do universo, gratidão, Pai Divino, por mais essa oportunidade de trabalho. Agradecemos à corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, as 3 legiões que comandam o trabalho doutrinário, a legião chefiada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que é a legião médica, a legião que mantém a disciplina e a ordem, comandada por nosso irmão Nero, são os pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, as floristas, as crianças, entre outras, e a legião chefiada por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger de dentes, encaminhando irmãos que já fazem merecedores, recolhendo nos lares, nas residências, aí, nos hospitais, em todos os lugares, daqueles irmãos que já têm merecimento de ser recolhido. Graças a Deus. O Brasil também sofrerá a sua parte de sofrimentos, daqueles previstos por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25,
e aqueles mesmos previstos no Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19, a virem por volta do findar do segundo milênio. Noé e Nostradamus, Malaquias e na mensagem de Fátima, que devem buscar os motivos das terríveis punições, mas sim na Bíblia, nas verdades bíblicas e proféticas, porque tais punições constituem o produto das traições praticadas contra a lei de Deus e as graças do santo mediunismo, instrutor e consolador, o que Jesus chamou e chama de a luz do mundo e o sal da terra, o fator que contribuiria para a realização da divina civilização fraternista e universal, prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Virar as costas para a lei de Deus e as graças do sagrado mediunismo, a fim de adorar a besta e o falso profeta, previsto no capítulo 13 do Apocalipse, seria crime a ficar impune para sempre? Estudem, portanto, o que Deus quer de seus filhos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados. E o faça pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há o encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento, através de João Batista e Jesus.
Primeiro tempo. Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Uma observação referente ao texto anterior. Ressurreição quer dizer desencarnação na linguagem bíblica, e não ressurgir com um corpo material. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Da parte de Deus, Moisés e Jesus, esse divino documentário devia ser colocado ao alcance dos filhos de Deus, esparramados sobre a terra, para que, divinamente conscientizados, fossem realizando a divina civilização, apontada por Deus em Isaías, capítulo 11. Mas onde estão os que procuram saber do que Deus aponta em Isaías, capítulo 11? O que desde 313 realmente procura são os dois imundos cleros previstos no capítulo 13 do Apocalipse, que de tudo fazem para afastar do sagrado documentário que ensina sobre a lei de Deus e as graças do santo mediunismo, instrutor e consolador, o que permite haver a perene revelação, a luz do mundo e o sal da terra.
Mas, desgraçadamente, os filhos de Deus foram adorando os criadores de inquisições, os assassinos de portadores de dons de Deus. E como então fugir das punições previstas em Mateus capítulo 24 e 25 e no Apocalipse capítulos 17, 18 e 19? Que podem merecer aqueles que fizeram e fazem fracassar a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11? Como até Jesus, Deus não entregou tudo sobre suas divinas verdades. Fez Jesus vos avisar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E o pior, entendam, é que a besta corruptora e o falso profeta viriam para traiçoar a lei de Deus e o santo mediunismo, criando o terrível karma negativo que está criado, e trará profundos males, inclusive a bíblia expulsão dos cabritos. O Evangelho eterno de Deus, o divinismo, a chave iniciática total, Deus só viria a prometer no Apocalipse, 14 versículos de 1 a 6. Leiam e releiam a seguinte suprema síntese, que faz parte do livro intitulado Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espíritos Filho. As centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria, com a autodivisação do espírito a atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivisação, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade, matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Coração do mundo e pátrio do Evangelho Eterno, de Deus e não o incompleto ou adulterado pela besta, eis o que marca o Apocalipse no destino do Brasil, mas para depois das necessárias limpeza. Aprenda com a oração dos divinistas, dos realmente de Deus. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse,
o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Os crimes da besta foram e são muitos, mas, lendo o seguinte aviso, tereis bom conhecimento. Aviso: mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante textos do Novo Testamento, para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. Isso tudo será pago até o último cetil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 14, 19, 21 e 22. De ordem divina, o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas entrega fubá para os pintinhos, quirelas para os frangotes e grãos inteiros para os adultos, e também contém prodigiosas orações que muito irão valer nas horas muito tristes que virão, para que aquelas promessas divinas de Isaías capítulo 11 tenham vivência. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro do Apocalipse, em sua última encarnação neste planetinha. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanalmente, com os livros do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas. Graças a Deus. Até a próxima leitura.